Eu vim aqui no Mercado da Pedreira visitar uns amigos e tal, o meu amigo do açaí ali do Heron. Aí eu queria comprar um camarão. Aí quando eu vou passando óleo, o que eu encontro aqui? Pirarucu. Pirarucu. É do não é jacaré, não? Pirarucu original do Amazonas. Do Amazonas? Do Amazonas, pirarucu do Amazonas. Agora, você tem um sotaque assim meio... Eu sou de Capanema, lá a gente fala meio nordestino. Você eu sou de Prainha, Prainha, Pará. Prainha, Pará. Tocantins. Mas ela... Mas Prainha não é a terra do Rossi, do Paysandu? A terra do Rossi é a terra do búfalo. Ah, então é por isso que ele é o búfalo da Curuzu, porque ele é lá de Prainha, né? É terra do Rossi. Então o Rossi do Paysandu, o Rossi que é o búfalo da Curuzu, que é de Prainha, da terra do... Como é teu nome? Kleber. Kleber? Kleber Magno. Então você, Remo e Paysandu vai jogar, você vai torcer pelo Rossi, búfalo da Curuzu? Não, vou torcer pelo Remo, eu sou leão, pô. É que eu não entendo você. Rapaz, olha a feira. Porque o pessoal vai muito na feira do Ver o Peso, né? Mas a feira do Ver o Peso é a feira do Ver. A dança, a gaça, a namoradeira, Deus o livre. Mas tem urubu e tudo que é feito. Toda feira que se preza, duvido, 12:30, 1 hora, aqueles contêineres, eu quero ver se não tem urubu. Não sei se tem garça, né? Mas sempre tem urubu. Mas foi ontem, a gente foi lá, eu achei muito interessante, eu quero agradecer muito, e sempre que possível a gente vai andando. Não dá para sair todo dia, mas ontem faltou o meu açaí, eu fiquei meio mordido com essa história. Peraí, esse negócio de papel higiênico é para usar em outro lugar, porra, não é dentro do açaí. Lá! Gente, eu sou o Edson Matoso, aqui na TV Grão Pará, canal 14.1, Gazeta Belém. Hoje é o dia 13 de fevereiro, é o programa de número 19. É pra valer de número 19. Hoje tem Paysandu e Manaus. MacGyver vai trazer notícia do Manaus. Manaus começa a luta do Papão rumo ao penta da Copa Verde sem televisão. Vou logo avisando. Não tem televisão. Mas já vai aparecer aquele camarada lá, estamos aqui na Curuzu transmitindo o jogo Paysandu e Manaus. O cara teve 22 mil visualizações. Mas não tem cão, caça com gato. Eu acho um absurdo não ter transmissão, não consigo entender isso. A CBF não autorizou nem a Papão TV. É um negócio meio estranho isso. Mas eles se entendem, né? Então, eu fui lá na Feira da Pedreira, né? Lá com o Heron. O Heron é um dos instrutores, é um dos primeiros instrutores há anos. Esse negócio de branqueamento de açaí, né? Eu não sabia. Como é o negócio de branqueamento de açaí? Aí é todo um tratamento que tem para você evitar o mal de Chagas, esse negócio todo. O açaí é uma alimentação. Você chega em Garapé-Miri, caboclo, Deus do livre. A água do açaí é 5 conto litro. A água do açaí. Eu fui lá, que eu tenho uma irmã que mora lá e é uma delícia, né? Lá é o açaí no balde. Eu fui num lugar chamado Filipiquara, que chegava assim, botava um balde, tomando um balde. Eles ficaram com vergonha de mim, não pode botar o balde, não tem problema. Está pensando que é só de balde de cerveja? Balde de açaí. E tem que tomar logo agora, esse é do almoço, porque de tarde é outro. Eu acho, essa é a minha terra maravilhosa. E quando eu falei da história do sotaque, porque eu vi um sotaque diferente, eu achava até que ele era do Igarapé-Miri. Esse pessoal da nossa região aqui, querida, Cametá, Baetetuba, Muju, Igarapé-Miri, eu não fui ainda em Bocajuba, de Bioeiro de Ajuru, eu não fui, mas eu conheço esses outros municípios. Eu acho lindo esse nosso sotaque, é uma característica da nossa região, né? A influência de vários povos, de várias situações. E aí o que acontece? E aí saiu a notícia, né, de que está dando um trabalho danado para a Secretaria aí de Vigilância Sanitária, sei lá, tem não sei quantas dezenas de postos de açaí já notificados, porque o açaí está muito grosso. Se está ralo, o açaí está parol, como é que eu compro um açaí e o bicho vem grosso? Pô, os caras estão botando papel higiênico. Não, é celulose. Celulose, papel. Então isso tem que ser denunciado e a gente saber. Então, por exemplo, como eu sei que o Heron, eu ia passar, que eu estava no caminho da Feira da Pedreira, que eu tinha um outro endereço para fazer, eu digo, vou parar aqui no Heron. Amigo de muitos anos e tal, mesma área do Tucupi lá do Daniel, Paysandu, que só ele. E aí eu encostei, aí eu digo, eu vou comprar um camarão. Aí encontrei esse caboclo. Aí eu, sem querer, tanto que ele não me reconheceu de primeira. Depois que a gente começou a falar, e que ele falou que era de Prainha, aí eu lembrei do Rossi, do Paysandu.
Aí quando eu disse aí ele disse terra do búfalo. Aí eu digo, então é por isso que o Rossi fala em búfalo. Porque normalmente a gente faz a agregação de búfalo com Marajó, né? Mas e Prainha, eu te juro que eu não sabia. Olha como a gente aprende, cara. Essa é a nossa terra. Eu não tinha me ligado que Prainha também era terra de búfalo. Sabia que é muito no Marajó, né? Então, Rossi, Prainha, terra do búfalo. Aí eu digo, porra, ele vai torcer pelo Papão, não, ele é do Remo. Aí o outro de vermelho, tu vê, é secador. Isso é pai d'égua. E olha, já eu vou falar mais sobre o Paysandu. O Paysandu trouxe mais um paraguaio, que é bonito, ojos tienes, né? O Ramon Martínez, mais um. Daqui a pouco ele fala no programa. Mas antes de eu seguir com o Paysandu, com o Ramon Martínez e tal, mais um hispano-americano, tem uma entrevista, uma fala de um garoto aqui, eu fiquei muito feliz de ver o Rodrigo Santana trabalhando a garotada da base do Remo. Eu só achei estranho aquela história dos 12 ossos do nariz do Guti. Mas eu ia sair essa matéria hoje, mas eu questionei ontem, aí o Bagado, não, peraí, bora ver um pouco. Eu disse, porque nariz é um dos lugares que mais sangra, né? Lutador de boxe que o diga. Né, Zezé do boxe? Alô, Jura da Academia Rock Balboa na Cremação, professor Ulisses Pereira, essa turma do boxe por aí afora. Então, normalmente o nariz, mas o nariz já é preparado. Você pode ver que o nariz do boxer normalmente é aqui e tal. Muita cartilagem. Mas é claro que tem um osso nasal. Mas eu não vou ficar dando aula aqui, que eu não sei. Aí eu disse, não põe a matéria, que eu quero ver isso direito, do Guti. É um outro assunto. Mas eu fiz o questionamento e está feito no ar. Está feito no ar. Para fazer uma matéria, eu disse, vai pelo lado emocional, porque o Rodrigo Santana trabalhou muito o lado como é que chama? Motivacional. Tá vendo? O cara lá, moleque, com a cara quebrada, mas foi. É isso aí, pô. Como dizia Juan Álvarez, antigo técnico, não é saudosismo, muchachos. São buenas lembranças, boas lembranças. Saudosismo é você ficar pegado, arraigado numa coisa que não existe mais. São boas lembranças. O Álvarez dizia, este jogador tem que ter culhões. O cara botou o nariz. Entendeu? Ou seja, tem que quebrar a cara. Sim, tem que quebrar a cara às vezes, pô. O cara tem que meter. O cara não mete a cara no mato. Tem que meter a cara na bola, pô. Ai, Matosso. Cadu, garoto tá bem. Só tem um detalhe que eu vou fazer um comentário meio perverso depois da fala dele. A entrevista dele durou 4 minutos e 17, eu compensei e botou 1:32. Bota aí. É um momento muito bom que eu estou vivendo, eu podendo estar jogando em titular, tendo oportunidade. Então é muito importante para mim poder pegar a experiência e para a minha formação, para o meu início de carreira. Com relação à comissão técnica do técnico Rodrigo Santana, como é que você está se comportando, as orientações desses profissionais? É uma comissão que me acolheu muito, que sempre me ensina, que sempre está aí no dia a dia para ajudar. Então sou muito grato pela comissão do Clube do Remo hoje. Tanto o Theo Rodrigo Santana, no dia da minha estreia, falou para mim que eu podia ter liberdade total do campo, que tinha confiança, então isso com certeza deixa mais leve. Como é o nome do seu empresário, Cadu? Iago Lege. É daqui? Ele é de São Paulo. É de São Paulo? Você fez uma renovação de contrato agora, com uma multa rescisória, a maior multa rescisória que o Remo já teve de jogadores que o Remo vendeu para outro centro aqui do futebol brasileiro. E esse contrato que você fez com o Clube do Remo? Fale aí para o ouvinte nosso e também o torcedor do Fenômeno Azul, Cadu. Fiquei muito feliz com a minha renovação. Já tinha como objetivo em renovar com o Remo. E muito feliz com essa renovação até 2027, para continuar jogando com o Clube do Remo. Presta atenção, parabéns, até 2027. Parabéns pro Remo. Parabéns, aí se investir na casa. O garoto comportado, na boa, bem arrumado, jogando bem. Perdeu quando o técnico Rodrigo Santana tirou ele, mas aquele outro lateral é bom. Ele botou o Cadu na direita e botou o Marinho, né, na esquerda.
Marcelinho, como é o nome do cara? Sei lá, eu vou gravar o nome dele direito. Mas ele jogou bem nessa última partida, pelo lado daqui. E um outro detalhe, a voz desse rapaz é o Paulo Cacheado. Depois não reclame que é só o Cacheado que aparece. Eu vi a entrevista do Cadu todinha, a entrevista é coletiva, com a moça lá, a assessoria, é a Samara Miranda. Unitiva. Não é coletiva, era unitiva, né? Como é? Unitiva. Era só o Cacheado, eram só 2 perguntas para o Cacheado. Ele perguntou uma vez, a segunda vez olhou para um lado, olhou para o outro. Ele perguntou a terceira vez, olhou para um lado, olhou para o outro, perguntou a quarta. Se fosse o Ramon Martínez, tinha 200 repórteres lá. Como é o Cadu, agora eu quero ver daqui a pouco, quando o Cadu foi embora, vai um bocado de gente atrás do Cadu. Futebol é isso mesmo, pô. Não vê? Olha o Rony. O Rony, quando saiu do Remo, que mandaram ele embora, ele foi trabalhar como auxiliar de consertador de bicicleta na oficina do tio dele, lá em Quadros, no município de Magalhães Barata. Esqueceram o cara lá. Aí apareceu o professor Walter Lima, o professor Aguinaldo. Aguinaldo, quero ver você um dia desse aí para contar um pouco dessa história. Aí o cara tá aí, bum, né? Arrebentou, tá milionário, graças a Deus. Foi pro Cruzeiro, pro Náutico, pro Japão, foi pro Atlético Mineiro, campeão, maior artilheiro da história do Palmeiras. Não é fácil não, o Palmeiras não quer mais, hein? E aí o que aconteceu? Copa 30? O que tem a ver com o COP30? Deixa eu só terminar do Rony, que o Rony é daqui do quadro. Mudou. Lula? Isso. Que Lula, pô? Presidente. O presidente Lula, me interessa. Notícia nova que chegou aí. Então, deixa eu só terminar do Rony, que me interessa. Sim. O Helder fala do lado dele também, não é só o Lula. Não, só ele. Ixi, mas embora, notícia boa. A Copa é nossa. Perdemos a Copa do Mundo, mas a Copa é nossa. Então, gente, hoje, eu fui aí 2 anos atrás, quando ele recebeu o título de cidadão de Ananindeua, eu também recebi. Quem te disse que tu encostava no Rony? O Hércules, empresário, que eu conheço o Hércules. Conheço, mas ninguém chegava perto dele. Só quem chegou foi o prefeito, o vereador que apresentou, né? A proposta. Mas ninguém chegava, porque era muita gente. Agora o Cadu foi só o Cacheado. Depois não reclame. Só ele. O que é que tu quer dizer isso? Quando a gente quer a prata de casa, aí quando chega na hora coletiva, virou como é o nome? Unitiva. O que é que tem do Lula e a COP30? Mas é política pública. E não me vê. É política, Batom, não, gente. Futebol é política, assim. A maioria dos presidentes de liga do interior, tudo é vereador ou é parecido. Assessor de prefeito, é normal, é política, futebol. O que é que o Lula tem a ver com a COP30 do Pará? A COP é nossa, presidente, diga lá. E assim que o Brasil é respeitado. Nós fizemos a COP20 aqui no Brasil, foi extraordinária. Vamos fazer os BRICS agora dia 2 de julho aqui no Brasil, ou no começo de julho, e vamos fazer a COP30, da qual o Amapá vai se colocar como um estado exemplo de estado de preservação ambiental. Peraí, rápido, volta aqui, peraí. Vou fazer igual uma MacGyver. Como é que é, rapaz? Onde é que vai ser a COP30, presidente? Volta aí. Pelo amor de Deus, é no Pará, presidente. Diga lá. Solta aí de novo. 20 aqui no Brasil, foi extraordinária. Vamos fazer os BRICS agora dia 2 de julho aqui no Brasil, ou no começo de julho, e vamos fazer a COP30, da qual o Amapá... Que é isso, minha gente? Não, isso é inteligência artificial. Segue a entrevista, que eu quero ouvir, pô. Vai se colocar como um estado exemplo de estado de preservação ambiental. O Macapá possivelmente seja o estado brasileiro com menos desmatamento nesse instante, e isso é importante para a gente mostrar ao mundo que vem aqui, vem a Amazônia, porque todo mundo dá palpite na Amazônia, Luiz Médio, mas pouca gente conhece a Amazônia. Então, quando nós decidimos fazer a COP no Amapá, era porque a gente queria pare de falar... Isso é sacanagem. Não, isso aí não é inteligência artificial, isso. Não, porque um dia desse botaram aí um torcedor do Remo beijando de língua com outro cara. Horrível. O rapaz foi por mim, eu sou casado, eu sou pai de não sei quantos filhos, minha mulher, eu amo minha mulher. E o cara se beijando. Bota aí, COP30 é nossa, presidente, é do Pará. E assim que o Brasil é respeitado. Nós fizemos a COP20 aqui no Brasil, foi extraordinária. Vamos fazer os BRICS agora dia 2 de julho aqui no Brasil, ou no começo de julho, e vamos fazer a COP30, da qual o Amapá vai se colocar como um estado exemplo
de estado de preservação ambiental. O Macapá possivelmente fez do Estado brasileiro com menos desmatamento nesse instante, e isso é importante para a gente mostrar ao mundo que vem aqui, vem a Amazônia, porque todo mundo dá palpite na Amazônia, Luiz Médio, mas pouca gente conhece a Amazônia. Então, quando nós decidimos fazer a COP no Amapá, era porque a gente queria... Tarará. Ele disse, camarada, que eu vinha naquela aldeia, camarada, um dia. Eu não acredito. Gente, esse cara é muito pressionado. O que estão secando a COP30 no Pará vai ver que já chegou no ouvido do presidente. Ele falou 2 vezes no Amapá e falou ainda na capital Macapá, e aí em Belém. Governador Helder Barbalho, a COP é nossa e ninguém tira. A nega é minha, ninguém tira, eu vi primeiro, né? Eu vi primeiro. A COP é nossa. Não me interessa, mas eu não gosto do Lula, o problema é teu, eu gosto do Pará. Eu não gosto do Helder, não quero nem saber, eu gosto de Belém, eu gosto da Amazônia, a COP é nossa. Mas vão tirar daqui porque tem 70 mil, não tem leito, os caras vêm para cá para dormir, pô. Mas tu tá falando de política, eu estou falando de política pública. Olha, veio basquete, já veio voleibol, já veio Flamengo e Botafogo, todo mundo vê, tudo isso é por conta da COP30. Tá certo? A seleção brasileira passou 3 dias aqui treinando, já veio o jogo da seleção brasileira. Tudo isso é o futebol e a COP30. O Milton da Tuna falou aqui sobre o gramado da Tuna Luso brasileira, nesta parceria, tudo nesse... O presidente, o Ricardo Gluckpol, que eu ainda vou ter o presidente aqui, viu, Ricardo Gluckpol, eu gosto de ti. Esse cara apoia muito a base, futebol feminino, porque ainda não deu para ele vir, mas ele vem. Ele vem, que ele já veio de outras vezes. Eu fico cutucando que é para lembrar mesmo, né? Mas assim, é COP30, é política. Agora, tem gente aqui que é contra. Porque não tem lugar arroz de hoteleira, gente. Não adianta os caras fabricarem hotel e cama, termina a COP30 e não tem mais lugar. Então, quando nós decidimos fazer, não vai ser, não tira isso daí. Isso aí é secador, é coisa de secador. O presidente pegou corda. Alguém ficou de tanto buzinário no ouvido dele, mas eu quero dizer outra coisa para vocês. O presidente Lula, ele nasceu em 1945. O que tem a ver com isso? Ele tinha 2 anos de idade quando o Amapá foi desmembrado do Pará. Eu acho que ele ainda está com aquela aula da história, lá nos Caetés. Caetés é o lugar que ele nasceu, em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Caeté, vai ver que se ele viesse para cá, ele vai ser torcedor do Caeté, que está na rabeira do Campeonato Paraense. O Caeté. Então, Lula nasceu no local chamado Caetés, na cidade de Garanhuns, lá em Pernambuco. Ele tinha 2 anos de idade quando o Amapá foi desmembrado do Pará. Você sabia que o Amapá era Pará? Então, eu acho que ele ainda está com aquela lição do primário, que lembrando que o Amapá ainda era do Pará. Mas é diferente o Não, eu sei, mas isso fica na cabeça. A gente... não, mas sim, mas acontece. Aí fica os caras enchendo o saco dele lá, rapaz. E eu fico com medo dessa história de inteligência artificial, que acontece, mas acho que eu fico olhando bem. Gente, é nossa, é do Pará, tá certo? Infelizmente tem maus paraenses que ficam fazendo essa campanha e vai ver que os caras ficam, presidente, traga para o Rio. É isso que a gente quer que vá para o Rio? O Rio de Janeiro, 1,5 milhão de plantas, eles não plantaram a Copa do Mundo lá. Olha, tem que botar a entrevista aí. Nem que seja a metade da entrevista do rapaz lá de Ponta de Pedras, do secretário, falando de política pública em Ponta de Pedras, no esporte. Então vamos colocar, já, já. A COP é nossa, a COP30 é nossa, ninguém tira. E o presidente é gente que ficou alugando o camarada lá, depois o Helder vem, pega a fala do presidente e acaba com todo esse babado aí. O que é que tem aqui? MacGyver. Por falar em COP30, o Paysandu enfrenta hoje o Manaus. MacGyver, me conta alguma coisa aí. Bem, Matoso, o Manaus, que vai enfrentar o Paysandu amanhã às 21 horas na Curuzu, treinou no campo do Souza. O campo da Tuna foi quem recebeu aí a equipe manauara para fazer aí algumas movimentações, já avisando a partida de amanhã contra o Papão da Curuzu, que acontece pela Copa Verde. O técnico Júlio César, que é quem é o comandante da equipe do Manaus, diz estar muito preocupado porque a equipe dele vem aí
de 2 jogos muito difíceis, um pela Copa Verde contra a equipe do Águia de Marabá, onde saiu vencedora e que deu a possibilidade do time do Manaus jogar amanhã contra o Paysandu nesta fase da Copa Verde, e também contra a equipe do São Raimundo, bem recente, onde saiu empatando em 1-1, um jogo também muito complicado. O desgaste, o técnico Júlio César disse que é a única preocupação que ele tem nesse momento para a equipe do Manaus, para a sua equipe. Só para mais uma vez dizer, Paysandu e Manaus se enfrentam amanhã, 21 horas, na Curuzu. Segue com você, Edson Matoso, não é para valer. Assim, eu quero crescer, o Brasil não deixa. O presidente diz que a Copa é no Amapá. Vê o Magabe e diz que o jogo é amanhã, eu estou fumbado com vocês. A Copa 30 é no Pará. Depois o presidente vai voltar e vai dizer tudo isso, essa botaria que está correndo aí, e para depois não dizer que a gente esconde a notícia, está aí a notícia. Vai ser no Pará, tá? E o jogo do Paysandu é hoje. Paysandu e Manaus é hoje. 8 da noite na Curuzu. Papão e Manaus hoje à noite na Curuzu. Sem televisão, vou logo avisando. Quem quiser, que pague ingresso para ver lá na Curuzu. Tá certo? Paysandu e Manaus hoje à noite na Curuzu. Ramon Martínez, outro paraguaio que está aqui, mas seu mês, já está no beat. Se o técnico quiser, pode colocar hoje. Vamos lá, Martínez. É lógico, né? Quando eu cheguei já estava muito ansioso já para estrear, mas como você falou, eu cheguei um pouco machucado aí, terminei de fazer a recuperação aqui e o tempo passou rápido, né? Já é um mês, mas já estou ansioso para mostrar meu futebol para a torcida, né? E isso, né? Já estou pronto para quando o professor precisa de mim. E é interessante que você chegou machucado em alguns clubes, talvez você não teria esse apoio que o Paysandu te deu, né, para que você pudesse se recuperar, ter esse tempo de recuperação e poder finalmente ficar no clube para poder ter uma temporada. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o clube te dar esse suporte de recuperar e poder jogar aqui. Lógico, quando eu conversei com o Paysandu, né, quando tive aquela conversa para eu vir, né, eu percebi, né, e quando eu cheguei aqui tive a certeza que o clube é muito sério, um clube muito sério que queria contar comigo mesmo. Então falei da minha situação, eles me aceitaram assim, fiz todas as provas que precisava fazer para eles também estar conforme, né? E deu tudo certo. Foi uma lesão pequena, de 1 semana e meia, 10 dias, para estar pronto. E isso. Depois demorou o negócio da parte física para ficar pronto. Eu escutei agora há pouco, antes da entrevista começar, você falar que espera ficar muito tempo aqui. Queria que você falasse sobre isso. Realmente deseja criar uma história com o Paysandu? Lógico, eu gosto muito do Brasil, né? Então o Paysandu me abriu de novo a porta para vir trabalhar aqui, né? Estou muito grato, muito agradecido por isso. E minha vontade é de ficar muito tempo aqui no Brasil e, se Deus quiser, aqui no Paysandu mesmo. Tudo bem, é bom, viu, Roger Aguilera? Pega essa turma toda do Paysandu, é bom porque vai servir de porta-voz da Copa 30. Pega todo o pessoal aqui do continente, né? Os espanhóis, os hispano-americanos. Martínez, se vocês verem hoje o Luiz Lopes, técnico do Paysandu, entrar em campo com um pedaço de pau na mão direita e 2 pedaços de ferro do lado esquerdo, não se assustem. O que é que tem a ver, Matoso? É que ele é da cidade de Pau dos Ferros. Uma cidade que fica no Rio Grande do Norte, a 2h20 de Mossoró, a terra da família Matoso, que botou o Lampião para correr. E o Luiz Lopes não veio aqui para ser colocado para correr lá, não. Bola, cabra. Eu sou papão hoje contra o Manaus e não estou nem aí. Falando de política pública, o jovem secretário de Ponta de Pedra, secretário de Esporte e Lazer, o professor Júnior Malato, não vai estar em toda a entrevista, mas vai um pedaço. Inclusive com gol do Jean, com campo ruim. Vamos lá. Gente, na segunda-feira, eu conversei rapidinho com o Júnior Malato, tá certo? Que eu já conheço há algum tempo, principalmente na época da pandemia, não foi? A gente conversava muito, né, Malato? Foi. E a gente... Foi assim, essa história de a gente se esconder disso e daquilo, mas a gente não se escondia da vida. Com certeza. E daquilo que a gente entende como prevenção
no campo, de todo o campo da vida, melhor prevenir do que remediar. E uma delas, o esporte. E a gente se identificou. Eu conheci o Júnior Malato desenvolvendo um trabalho em Ponta de Pedras, numa assessoria com o Jean. Foi. Lembra do Jean? Bora só refrescar a memória desse pessoal. Esse camarada, essa semana, quando o Clube do Remo fez aniversário, dia 5, o Paysandu fez dia 2, o Remo dia 5. E aí espalharam nas redes sociais um gol do Jean, lembrando, porque o Jean tem um trabalho lá no Marajó. Ponta de Pedra e Santa O Cruz. Jean era o príncipe do Bainão. Jogou no Paysandu também. Jogou. Tá? Jogou no Paysandu. Um cara que se dá com todo mundo. Brilhou no Vasco. Brilhou na seleção brasileira. Jogou com fera do nosso futebol. E aí ele me mandou o gol. Bora relembrar esse gol. Para quem ainda não viu, gramado pesado, dá uma olhada aí no Jean. 40 minutos, 20 segundos, cobrado escanteio. Subiu Gilberto Dibu. Luiz Fernando recebe outra vez. O Clube do Remo vai no contragolpe. Rômulo avança. Rômulo corre. Rômulo toca pro Jean. Jean tá de frente pro gol. Limpou. Preparou. Atirou. Desviou na zaga. Não tem jeito, craque é craque, acabou. É do Bi do Leão! Jean! Ele sente a justiça sendo feita. Ele perdeu o pênalti para grande defesa do grande goleiro Paulo Mussi. Mas Jean, na hora certa, ele pega no momento certo. O Remo com 9 homens. 41 minutos de espetáculo do segundo tempo. Jean aproxima cada vez mais o Clube do Remo do bicampeonato. Jean. Clube do Remo 1, Paysandu 0. Então presta atenção. Esse é o Jean 10. Que eu tive a felicidade de reencontrar. Na época eu era do SBT, né, aliás, até voltei de novo lá para o SBT, 2 vezes por semana, e ele desenvolvendo esse trabalho num projeto que você o acompanhava em Castanhal, né? Como é que foi isso? A Jean 10 era um projeto que o Jean, Jean, ele vai até os municípios e geralmente ele promove laboratórios, palestras motivacionais. E em alguns municípios ele colocou as escolinhas de futebol. E aí você me levou em Ponta de Pedra. Fui eu, Jean, aliás, foram eles e eu com eles. Aí eu fui já em Ponta de Pedras ver o projeto Jean 10 em Ponta de Pedras. Em Ponta de Pedras, que na época funcionava na Arena Jaburu, que é uma arena society da cidade. Agora nós estamos reorganizando e possivelmente a Jean 10 passa a fazer parte da nossa grade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Ponta de Pedras. Ele esteve lá conosco, na comunidade de Mangabeira, na qual você mandou um abraço lá para o Repar. Mangabeira. E até o brinco, né? Mangabeira, a praia de Mangabeira, tem Mangaba. Tem que ter Mangaba. Mangaba. Eu, quando chego, tenho na Cairuca precisa de mim para fazer propaganda, né? Mas quando eu chego lá, tem sorvete de Mangaba, eu gosto de Mangaba. E me mandaram lá, você não, mas me mandaram 2 paneiros, porque a Mangaba boa que vem no paneiro. No paneirinho. E aquela toda mole, que tá boa. Eu conheço de Mangaba, mas vamos lá. Aí nós fomos na Mangabeira. Isso. Então o Jean, ele agora está reorganizando, inclusive, o projeto. Eu estive com ele essa semana. Eu estive com ele há 2 dias atrás. E ele vai dar uma nova roupagem para Jean 10, para esse retorno, né? Você falou aí em Secretaria de Esporte de Ponta de Pedras. Esse é um detalhe. O Júnior Malato, nesse trabalho, foi fazendo o jeito dele, um cara super simples, super humilde, a esposa dele, a dona Keila, né? Que é assistente social. Olha lá que bacana, olha como tem a ver, né? Sim. Qual é a tua formação acadêmica? Desculpa te perguntar. Eu fiz uma parte de jornalismo e uma parte de direito. Olha lá, pois é, engraçado, eu também. E aí o que acontece? Você junta essas coisas humanas, Sim. É isso, sociais. E você vai desenvolvendo esse trabalho, falava com ele na boa, sem nenhuma, me fez uma entrevista, a tua mulher câmera, Sim. lá do lado do Dedão.
Fizemos lá, Matoso, desculpa atrapalhar o teu caranguejo. Não, que é isso, fizemos uma... Não sei se está na tua rede. E, de repente, eu vejo a prefeita Consuelo Castro, conheci o pai dela. Sim. Uma figura simpaticíssima, saudoso Liberato de Castro. Nome de time de futebol. Tinha um time de futebol. Tinha um time de futebol chamado Liberato de Castro. E eu, a prefeita Consuelo Castro, só de longe, observou a simplicidade e a eficácia do trabalho e te chamou para lá, né? E você está fazendo isso, cara. Que bacana. Foi um prazer, né? Um prazer Com poder certeza. servir ao meu município, né? Servidor público, como conversamos naquele dia, é para servir os nossos munícipes, proporcionar a eles. Quer dizer, ela te viu ali na comunidade, nesse projeto, é desse que eu preciso. Nós tínhamos uma amizade de muitos anos, né, com a prefeita. E nesse mandato dela, numa conversa comigo, pediu para que eu pudesse assumir a secretaria. E logo de início, nós, através dela, nós observamos que existia uma modalidade em Ponta de Pedras que estava se sobressaindo, né? Qual Uma é a escolinha de basquete que tinha mais de 120 garotos, que é da Associação de Basquete de Ponta de Pedras, em parceria com a prefeitura. Olha, a gente vai continuar esse papo. Gente, a conversa com esse rapaz, ela é muito interessante. Desculpa aí, Júnior Malato, mas é bom porque fica com um gosto de quero mais, porque isso é aula de política pública, que é aquilo que eu acredito. Esse é o maior motivo de eu voltar a fazer futebol. O Zaire Filho me perguntou, eu convidei o Zaire Filho para vir falar aqui da premiação, da votação do troféu Camisa 13, que é muito importantíssimo para o futebol do Pará, o esporte do Pará. Ele perguntou, mas Matoso, o que é que fez você voltar agora para a TV? Uma das coisas é essa, é usar a vocação que Deus me deu e dar essas oportunidades que às vezes as pessoas não têm para divulgar essas ações de políticas públicas. A gente só olha quem está com medalha de ouro, de prata e de bronze. Tem 10 mil pessoas participando, só aparece na mídia esses 3. E os outros 9.997 são anônimos, são esquecidos, eles não podem ter possibilidades, mas quando você tem uma política pública no município, voltado para o esporte, para a educação, para a música, para a arte, para as pessoas, aí nós vamos para o abraço. Envolve e inclui todo mundo. E é por isso que as mulheres estão ganhando mais espaço nisso. Malato, a gente vai continuar essa entrevista, inclusive amanhã. Eu tive que interromper porque eu não podia perder essa do presidente Lula e a confusão da história do Amapá. Com tanto secador, ave de rapina que está torcendo contra a COP30. Mas ele foi um equívoco, mas é até bom que atiça mais o Helder. Aí o Helder vem com um cacete soltando. Tu vai ver se ele não vê aí. Tchau, pessoal. Um abraço, que Deus abençoe a todos. E tá bom? Papão, o homem do pau dos ferros hoje à noite é o Luizinho Lopes contra o Manaus. Tchau.